Olá, Dani Ribeiro, uma curitibana carioca com 22 anos de área comercial, 16 anos de empreendedorismo, 8 anos mentorando empresários empreendedores. Hoje, como mentora de inteligência emocional, marketing e vendas para mulheres de negócio, um método que eu criei baseado em toda essa minha bagagem, baseado em empreendedorismo, ciência e espiritualidade. Olá, eu me chamo Desirê Louise, eu sou mentora e terapeuta quântica e energética e já estou aí nesse caminho do autodesenvolvimento, né, do autoconhecimento há mais de 10 anos. Hoje eu faço um trabalho onde eu auxilio mulheres, né, que se sentem sobrecarregadas a ter uma vida mais leve, com propósito, né, onde elas possam sair da procrastinação e conseguir essa vida com propósito e com leveza. Dentro da metodologia que eu desenvolvi, aí depois de mais de 20 formações, eu desenvolvi o método MME, Mente Extraordinária, aonde ali eu faço um compilado, eu ajudo essas mulheres com práticas que incluem física quântica, espiritualidade, enfim, muita coisa boa. Somos Mulheres mulheres empreendedoras! empreendedoras! Que delícia, minha amiga, estarmos aqui Maravilhoso! nessa tarde Muito maravilhosa. bom, muito Prazer bom. imenso, Prazer, né? minha amiga. Muito Energia, bom estar aqui delícia. com você. Estamos aqui comemorando e nos confraternizando nesse mês maravilhoso das mulheres, Sim, né? Onde a gente vai bater esse perfeito. papo delicioso. Não podia Sim, ter companhia melhor para estar aqui no SAcast, né? Aos nossos queridos amigos dos empresários SA. E então, vamos lá, meu amigo, vamos bater um papo, né? sim. Vamos falar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso trabalho. Eu Isso. aqui venho com essa energia solar. Tudo a ver com você, né, amiga? Tudo a ver com o seu trabalho, muito bacana. Sim. Vamos aproveitar, minha amiga, compartilha comigo um pouco da sua jornada. Eu conheço um pouquinho da sua história, já tive o prazer, mas eu queria um pouquinho mais de detalhes hoje. Quem é Desirê? De onde veio esse ser de luz? Conta um pouquinho da sua história. Vai lá atrás, lá na infância. Eu queria entender e Vamos. saber como que você chegou até aqui. Vamos lá, Dani. Nossa, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com você, Uhum. compartilhar um pouquinho da minha história, até porque você já me conhece um pouquinho, mas vai ser ótimo a gente se aprofundar nesse Sim, bate-papo. sim. Então, eu sou carioca, né? Eu falo assim, carioca da gema, nascida na Lapa, no Rio de Janeiro, na Lapa, no hospital Ah, que tinha ali. E foi interessante porque assim, na minha infância, eu tive muitas questões assim de saúde, né, e é uhum, interessante porque, assim, durante muitos anos eu não me lembrava da minha infância. E eu não entendia por quê. Eu só tinha uhum, memórias, assim, mais ou menos a partir dos meus 7, 8 anos. E uhum, ao longo dessa minha trajetória, né, assim, fui criada com papai, com mamãe, tenho um irmão mais velho, uhum. numa família, vamos dizer assim, com muitas questões, né, Sim, sim. emocionais, enfim, com muitas questões aí sistêmicas para se resolver, mas uma família com muito amor, né, onde tive ali, foi a base, né, de todos os meus valores. Uhum. Então, assim, uma família, apesar de muitas questões, a gente tinha muito amor. E assim, ao longo ali da minha adolescência, foi bem interessante, porque eu já me via muito focada, assim, na área da saúde, né. Uhum. Papai tinha muitos problemas de saúde, e Uhum. foi interessante que, assim, ali com os 16 anos, eu comecei a focar bastante nisso, entender a importância de cuidar da minha saúde. Talvez por ver, assim, os meus pais sempre com muitos problemas, eu Uhum. por conta própria comecei a procurar muito. Então foi interessante que a gente vai chegando ali naquela época dos 16, 17 anos, já tem que pensar numa carreira, no que a gente vai Sim, fazer, e assim, eh, foi interessante como eu gostei sempre gostei muito de química, de biologia, de física, eu sempre gostei muito de ciência em geral. sim, sim. E aí eu escolhi a área da farmácia. E fiz vestibular, passei para farmácia aqui Aham. na Universidade Federal Fluminense. É uma faculdade maravilhosa, onde é bem interessante que eu não imaginava a dimensão que era, porque a gente tem que estudar
toda a parte de anatomia, de fisiologia, né? Sim, Até porque para a sim. gente preparar um medicamento, a gente tem que saber toda a parte fisiológica, como que Uhum, funciona o nosso corpo. uhum. Então aí eu fui me apaixonando, enfim, por toda essa parte de fisiologia, de anatomia e coisa e tal, e conhecendo o nosso corpinho não só por fora, mas também por dentro. E Mágico. assim, dentro ali da farmácia, foi interessante porque eu me apaixonei pela área da oncologia, né, pacientes oncológicos, pacientes com câncer, Olha só. e nada é por acaso. Acabou que assim no em 2008, ali no Uhum, finalzinho, eu estava quase no último ano da faculdade, o meu pai justamente foi diagnosticado com câncer, com uhum, leucemia, e em uhum. 2009, no meu último ano de faculdade, ele veio a falecer, logo no início. Sim. E eu já estava certa, que assim, era a oncologia que eu queria na minha vida. Uhum, uhum, E eu falei: "Olha isso, coincidência ou não, acaba que, assim, não vamos dizer assim, não pude, não vou dizer curar, né, mas assim, uhum. poder ajudar o meu pai, mas eu vou poder ajudar outras pessoas". E Olha aí, só. assim, eu me formei e em 2010 eu comecei a minha residência, passei para residência em oncologia no INCA, no Instituto Nacional do Aham, Câncer, que é referência, né, em oncologia. aham. E assim foram 2 anos maravilhosos, incríveis, eu vi que era a minha paixão e Sim. trabalhei durante 10 anos na área da oncologia, não só no INCA, depois eu fui para trabalhei em outros hospitais, né, assim, o Uhum. Hospital Federal, o lá de Niterói, o Antônio Pedro, que foi da onde eu vim, né. Sim. E aí foi muito interessante, Dani, porque assim, nesse meio do caminho, né, eu estava ali trabalhando com pacientes muitas vezes terminais. Então, assim, Uhum, eu trabalhei a minha residência ela foi específica em câncer de mama, né, uhum. assim, o meu trabalho, meu TCC, ele foi específico para câncer de mama, só que a Sim. gente passa por todas as áreas, Uhum, inclusive de cuidados paliativos, que já é ali com paciente terminal. Então, a uhum, gente ia na casa do paciente, sabe, a gente, tinha aquele olhar diferenciado, a gente fazia todo um acompanhamento, na uhum. verdade, com os familiares também. Então é um Sim. trabalho que, assim, apesar de muitas pessoas me perguntarem, eu falava: "Nossa, Daisy, mas como que você consegue?" Uhum. Porque é pesado, é difícil, né. Como Sim. você lida? Eu tratava crianças, então Nossa. tinha muita criança, né. Eu Sim. trabalhava no INCA, eu fiz residência no câncer de mama, ali em Uhum, Vila Isabel, e depois eu trabalhei no INCA 1, aonde tem todas as especialidades, então a gente também lidava com crianças com uhum, câncer. E é interessante porque, assim, para mim, Dani, eu via de um outro ponto de vista. uhum, Eu via, o diferencial que eu estava ali diretamente, né, com aquela uhum. pessoa, o quanto que eu estava ajudando aquela pessoa diretamente. Então, para mim era muito gratificante, não era Sim. pesado eu entrar no hospital ou ver as pessoas. Claro que ver as pessoas naquele, né, daquele jeito Uhum. é desafiador, Sim, mas eu via o bastante. quanto que eu estava sendo contribuição para a vida daquelas pessoas. E aí a minha grande virada de chave nisso tudo foi como eu lidava, eu fazia assistência direta, né, com o Uhum, paciente. Eu fazia o preparo da quimioterapia, então tem toda a parte lá que a gente preparava, a uhum, quimioterapia ela é bem individualizada, mas a gente também fazia assistência direta com o paciente e com os familiares. Então eu sim. percebia a diferença de um paciente que estava emocionalmente e mentalmente bem, Uhum, de um paciente que não estava, sabe, que sim. talvez não tinha um cuidado. Claro que a gente tinha toda uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, médico, Uhum, tudo. uhum. Mas e aí eu comecei a perceber essa dinâmica, sabe, porque até então eu só cuidava das pessoas ali do corpinho físico. Sim, Né, sim, eu falo assim, eu estava já como se fosse, assim, no ápice, né, a pessoa precisando daquela coisa física da quimioterapia, do medicamento em si. sim, E eu entendi, eu falei: "Opa, é muito maravilhoso eu poder ajudar as pessoas, mas eu senti que eu poderia ajudar de uma forma diferente". sim. E aí foi quando eu conheci as terapias integrativas, primeiro até para cuidar de mim, Sim. Você estava porque com qual idade nessa época, minha então, nessa época, eu estava com quando eu conheci as terapias integrativas, eu Uhum. estava com 29. Ah, sim, sim. Então foi exatamente há 10 anos, 10, 11 anos atrás, Sim. né, que eu já estou aí quase para os 40.
E aí foi interessante, primeiro, óbvio, eu comecei a conhecer, quando a gente fala de terapia integrativa, aí era o que antigamente se falava, chamava de terapia alternativa Ah, ou sim, sim, holística, sim. né? Esse termo, inclusive, alternativa, caiu em desuso, Uhum. porque se sabe que não é o alternativo, vem aquela coisa do ou, né? Sim, Ou você faz isso, ou você vai para a medicina tradicional, ou você faz esse tipo de sim, terapia. E sim. hoje em dia já se usa, já até tem dentro da política, das políticas nacionais de saúde, já se fala das PICs, que são as práticas integrativas e complementares. Sim. Então, é a gente entender que é integrativo, né, que é complementar Uhum. à medicina tradicional. Sim. Então, por exemplo, práticas como o reiki, aromaterapia, Hum. terapias energéticas em geral, yoga, enfim, Uhum. muitas, Acupuntura, acupuntura, né? exatamente, que aí entra a medicina tradicional chinesa. Sim. Tudo isso, algumas delas, inclusive, já existe dentro do SUS, né? A gente Olha já que tem legal. atendimento, inclusive o reiki, já tem dentro Que do SUS. bacana, né, amiga? Então, é Nossa. incrível, assim. E aí, quando eu fui conhecendo Aham. essas terapias, eu fui me encantando, né? Primeiro, comecei comigo, até porque cheguei ali nos meus 30 anos, quase 30 anos, naquele auge. E aí foi bem interessante, Dani, porque, assim, nesse momento, eu estava vivendo o auge, assim, da minha carreira profissional. Eu Sim. estava muito feliz profissionalmente, muito satisfeita, cheguei, assim, num nível de realização, ganhava bem, mas sabe aquela coisa que, assim, mas e aí, a vida é isso? Eu Uhum. estava, Uhum. profissionalmente eu estava muito bem, mas eu estava muito insatisfeita, assim, eu não me sentia feliz, eu não me sentia plena, Uhum. sabe? E Sim. aí foi quando eu comecei a procurar esse algo mais. Não, eu acho que existe algo mais, além de só Sei. trabalhar, pagar boleto, deve ter algo mais. E aí foi quando eu conheci a meditação, o budismo, Sim, né? A gente já legal. conversou um É, pouco sobre isso, e foi. ali em 2015 eu conheci o budismo, e aí eu fui me aprofundando em tudo Sim. isso, né? E aí falando brevemente sobre isso, mas é aquela coisa assim, isso foi gerando uma transformação tão incrível na minha vida, Dani, assim. Sim. E o mais interessante é que eu continuava no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, trabalhando nos mesmos lugares, Sim. só que eu falo assim, daqui para dentro mudou. A minha forma de ver a vida, a minha Sim. percepção diante da vida mudou. Sim. Então, aquilo foi tão transformado aí em tão pouco tempo, que eu falei: "Uau, as pessoas precisam saber disso, é Sim. possível". Sim. Então, foi interessante que, como tudo na vida, eu meio que vou de cabeça. Uhum. Nisso foi 2015, 2016, eu ainda estava na área da farmácia, e eu conheci ali o budismo, as terapias integrativas, Aham. o reiki. E aí, em 2017, eu recebi um convite, literalmente, para morar num Aham. centro budista. E lá eu Olha morei durante só, 2 anos, de 2017 a 2019, numa que comunidade budista lindo. aqui no Rio de Janeiro É, mesmo, em fi Botafogo. em Em Botafogo, gente? Botafogo, Quem diria que numa tem isso em casa Botafogo? maravilhosa, que aí Ah, tem a parte dos residentes e tem dois andares do centro, aonde tem as ah, atividades e tal. E aí foi bem hum. interessante porque, assim, quando eu recebi esse convite, na verdade eu me candidatei para a vaga, Aham, eles queriam que eu encontrasse uma pessoa, porque era para trabalhar lá e aham, morar. aham. E aí eu falei, opa, me candidato. Só que nesse momento, Dani, foi interessante porque, assim, nesse momento eu parei de trabalhar com a farmácia. Uhum, Depois da residência, eu passei lá quando eu trabalhei no Antônio Pedro, foi um concurso que eu passei. Eu uhum. pedi a exoneração desse concurso. Ah, sim. Sabe, aquela coisa da insatisfação. Eu Sim, entrei ali, teve um momentinho da minha vida que eu entrei nessa crise existencial uhum, mesmo, de tipo, nossa, será que é isso? A vida é só isso? Então, eu trabalhava muito. Eu trabalhava no Hospital Universitário, lá em uhum, Niterói, no Antônio Pedro, e eu trabalhava no INCA. E assim, era direto, Dani. Aquela pessoa sobrecarregada, as uhum. mulheres que eu falo hoje que eu ajudo, essa Sim, era a Desi
de 10 anos Sim, atrás, sim, extremamente sobrecarregada. Era plantão atrás de plantão, às vezes eu fazia plantão 24 horas, ia para casa, dormia só um pouquinho, fazia outro plantão 12 horas. Então, sim, assim, era tudo muito corrido, né? sim. E é isso, e aí com todas essas ferramentas que eu fui conquistando ao longo desses anos, né, Uhum. essas mudanças foram acontecendo. E aí, quando eu estava lá no centro, eu ainda deixei as portas abertas, vamos Sim, dizer sim. assim. Eu ainda fazia alguns plantões, mas eu já estava certa que eu queria trabalhar com isso. E aí, em Sei. 2020, eu fiz de fato a minha A transição de transição. carreira, e hoje eu estou aí como mentora e terapeuta quântica, Lindo. ajudando essas mulheres que era a Desi de 10 anos atrás. Fantástico, minha amiga. Nossa, e aí passou um filme na minha cabeça quando você, né, comentava. Eu tinha esquecido que você tinha feito formação e tinha trabalhado como farmacêutica, né? Uhum. Eu havia esquecido que você havia me contado que são tantas informações, Sim, né? sim. E assim, você falando, ainda mais que agora a gente está aqui num bate-papo em prol do Dia da Mulher, né? E a gente, hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando, estava tendo uma reunião um a um, né, com uma pessoa, e por acaso era um homem, né? E a gente estava conversando sobre esse nosso universo, o universo da mulher empreendedora que ela tem que conciliar muitas coisas, e isso a deixa sobrecarregada. E eu também tive isso no meu histórico, né? Uhum. Então, eu vou voltar lá atrás um pouquinho para Claro, me compartilhar conte alguns agora, detalhezinhos da claro, história, né? claro. Também, que é bacana. Mas, assim, hoje, né, 2025, a gente tem aí fora uma pandemia, né, pode-se dizer assim, de mulheres que querem ter sucesso em seus negócios, mas estão perdendo o equilíbrio da vida. Estão perdendo o equilíbrio da vida e com isso perde a saúde mental, deixa de ter muitas das vezes um relacionamento conjugal ou familiar, porque não consegue equilibrar esses pratinhos, né? E Uhum. aí entra ansiedade, depressão, e assim, pra gente, nós que somos mulheres, é um desafio a mais, sim, a gente conciliar tudo, porque a gente tem que dar conta de casa, é da família, é o trabalho, e ser boa em tudo, porque acaba que a mulher ela se cobra muito, né? Uhum. É, então, assim, o nosso trabalho, né, o tanto o seu como terapeuta quântica, né, e o meu também nessa parte de inteligência e ajudar na gestão de tempo, que é uma coisa também que eu trabalho forte, é maravilhoso. É o Com propósito, certeza, né, amiga? É uma com missão. certeza. E assim, um fato muito interessante, agora voltando um pouquinho, né, na minha história, por que que eu comecei a empreender? Por que que eu quis começar a empreender? Então, assim, eu venho, de uma família maravilhosa lá de Curitiba, uma mãe incrível. Eu fui criada pelo um pai sucessor, né, durante alguns anos, praticamente 13 anos da minha vida. Meus pais se Uhum. separaram antes mesmo de eu nascer. E o fato da minha mãe ter assumido a maternidade, né, o meu pai biológico não ter dado aquele apoio e tudo mais, ela sempre me incentivou, né, devido a essa experiência dela, ela sempre me incentivou a ser independente financeiramente e em todos os sentidos. Ela sempre dizia para mim que a gente precisa ser independente em todos os sentidos para não passar pelo que ela passou, pelas Uhum. dores que ela passou, Sim, né? De sim. ter que morar de favor na casa dos outros, muitas vezes não ter um alimento para comer porque dependia, né? Enfim, de outra, no caso do meu pai na época, para colocar, e ele, garotão, 17 anos, né? Ela novinha também, enfim. Uhum. Então eu cresci com esse incentivo da minha mãe. Então, aos 7 anos de idade, ela me falava que eu teria que ser independente. Então, eu cresci com essa missão de me tornar independente o mais rápido possível, Uhum. né? Então, eu fui muito precoce sempre, né? Desde garotinha, eu falo, 7 anos de idade, eu ia no dentista sozinha. Eu acordava às 5 Uau! horas da manhã, porque eu ia no dentista público lá de Curitiba, a gente era de Aham. uma família simples, né? De madrugada, enfrentar a fila, imagina, uma criança. Uhum. Pegava ônibus sozinha, enfim. Então, sempre fui muito precoce nesse sentido, né? E com 13 anos eu começo a trabalhar. Comecei a trabalhar numa Uau! profissão muito simples, como babá.
Eu falo, a minha primeira cliente foi a Giovana, uma loirinha linda, né? E ali eu senti o gostinho, né, de ter o meu dinheiro, Com né? 13 Com anos, 13 né? anos. Meu Uau. primeiro salário foi R$ 180, na época era o Olha. salário mínimo, né? Aham. Gente, eu lembro quando eu peguei o dinheiro, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu posso comprar tudo que eu quiser, né? Aquela milionária, né? Sim. Nosso primeiro salário é sempre Gente, assim, eu né, lembro que eu Dani? fui no shopping, num shopping próximo lá de onde era o meu trabalho, Shopping Miller, lá de Curitiba. E aí, liberdade, né? Liberdade. Eu olhei a vitrine, cheguei numa vitrine, eu lembro da roupa que eu comprei. Eu lembro da Uhum. bota que eu comprei, eu gastei o dinheiro todo, né? Porque assim, eu sempre tive uma. A infância toda é sempre muita escassez, né? Aquela coisa muito contadinho. Sim. Então, a roupa era uma vez ao ano, aquela coisa. Então, quando eu peguei o meu dinheiro, cara, eu falei, gente, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, eu E comprei. é aquele orgulho, né, É um Dani? Falar orgulho. assim, nossa, olha só, fui eu que fiz. O primeiro Isso! dinheiro que eu fiz, Sim, né? sim. Isso é E eu falei, incrível. gente, que coisa maravilhosa. Só que em paralelo, e aí eu comecei a trabalhar e nunca mais parei, né? Em paralelo com os trabalhos que eu fui buscando, e aí tem todo um histórico, né, de trabalhos que eu fiz na adolescência, né? Eu fui também modelo, olha que diversificação, né? Fui Eu modelo. também fui, gente. Eu desse tamanho. Gente, eu tenho 1,52 m, né? E minha mãe, na esperança que eu seria modelo, é porque naquela época eu era do mesmo tamanho que todo mundo, Ah, entendeu? entendi. Aí depois estacionou, né, amiga? Foi só até os 8 anos Ai, minha meu carreira Deus. de modelo. Mas Entendi. fala, desculpa. Nossa, mas legal, legal. Olha, mais uma coincidência, né, amiga, da nossa vida. Mas foi bem legal. Trabalhei numa rádio, inclusive, lá, Jovem Ah, Pan. Eu era. sério? Jovem É, Pan lá de sim, Curitiba? mas eu era piruinha, né? Na época chamada de piruinha. A gente fazia marketing, né? Da Ah, rádio, sim. saía, ia pra rua, enfim, era bem legal. Mas, e ainda assim, eu continuava trabalhando em Esse casa de com quantos anos? Com 13 13 anos anos, também? amiga. 13 anos. Uau! Então, Olha eu que fui legal. babá, piruinha da Jovem Pan, trabalhei em casa de família, tudo ao mesmo tempo. E aí, ó, a Uau, modelagem, como que a gente se inspira? A minha mãe chegou a ter 3 trabalhos ao uau, mesmo que tempo. delícia. Ela trabalhava em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Uhum. Então, eu fiquei com essa meta. Engraçado, agora que eu tô pensando, gente. Dentro do meu método de educação financeira, eu ensino as minhas mentoradas a ter 3 fontes de renda. Pelo menos. Olha as influências, que incrível, que Gente, incrível. sério, Olha o poder, né, das nossas agora influências que na me veio nossa esse vida. insight, será que foi por isso? Porque minha mãe Será? Com tinha certeza. 3 trabalhos? Mas eu sempre falo, né? Um é para pagar suas contas, o outro é para você multiplicar e o outro é para você viver a vida, né, gente? Porque se você Sim. viver só receber para pagar a conta não dá, né? Só para Uhum. ficar guardando dinheiro, de repente você parte para o mundo espiritual e nem curtiu a vida, né? Então Uhum. tem Sim, que ter a fonte de renda para você perfeito, desfrutar a vida, né? importantíssimo, importantíssimo. Enfim, mas vamos voltar lá atrás. Enfim, aí uma coisa que começou a me incomodar muito lá desde os 13 anos foi a rotina, né? Então eu trabalhava para as pessoas, eu não era dona do meu tempo, pegava horário de rush, aquela coisa toda. Uhum. Ah, eu ainda estudava, né, gente? Estudava, No comecei a meio disso estudar à tudo, noite. 3 empregos e ainda estudava. É, ainda Claro, né? estudava. Enfim, e aí uma coisa que começou a me incomodar na época era a rotina. Pegar condução lotada, horário de rush. E eu Sim. comecei, naquela época, a refletir, gente, o que eu vou fazer para não viver 30 ou 40 anos da minha vida nessa rotina, que é a rotina de muitas pessoas lá fora, Aham. né? Sim. O que eu vou fazer? Porque eu não quero viver assim, dessa forma. Eu fiquei desesperada. E aí Uhum. me veio aquele insight. Eu até escrevi isso no meu livro, né? O que Descobri Empreendendo, que a Uhum. gente lançou junto com os Empresários S.A. Sim. Eu tive um insight. Vou empreender. Vou ser dona dos meus negócios, vou ser dona do meu horário, vou ser dona da minha vida. Pronto, tá Perfeito. fechado. Quantos anos, Dani, que você 13 tinha? anos. Com 13 anos Com que veio 13 anos. essa E ideia. aí eu Uau, pensei, com 18 anos eu vou começar a ter meus negócios. E aí, com perfeito. 18 anos, eu venho para o Rio. E aí foi uma super aventura, né? Porque eu vim com R$ 300 no bolso, Uau. sem conhecer o Rio de Janeiro, sem trabalho, sem amigos, sem família, mas com o mais importante, com fé, né? Com confiança em Deus, e com sonhos, né? Com a sua Porque malinha de com sonhos, a né, minha malinha Dani? de Como você sonhos. fala. Exatamente, amiga, exatamente. Que os sonhos é que nos move,
né? O Sim. sonho nos move e a fé nos recarrega, É né? isso. E aí vim, uma jornada também foi bem, assim, desafiadora ali no início. Gente, eu Uhum. passei tanta coisa. Por isso que às vezes as pessoas nos veem tendo certos resultados, no palco, às vezes palestrando e tudo mais, mas não faz ideia. Não sabe dos bastidores, É, é tudo que passou para chegar até foi ali. assim, foram muitos testes mesmo, assim, do universo, né? Pra saber, ó, você quer realmente, você quer continuar e tudo mais, porque, imagina, eu vim sem trabalho, com R$ 300. trezentos Uhum. reais, tudo bem, eu tô com 41 anos agora, eu tava com 18, 23 anos atrás, né? Uhum. R$ 300 não era um mar de dinheiro, mas era R$ 300 que acaba assim, Sim, né? claro. Não, e É, sozinha, né, Dani? exato, sem Sem fonte de conhecer renda, ninguém. isso. E aí, só que Deus é tão maravilhoso que ele sempre vai colocando os anjinhos na nossa vida, Uhum. né? Então, assim, eu tinha uma pessoa conhecida, que foi a pessoa que me recebeu, né? Assim, uma conhecida que estava muitos anos sem falar, né? E aí, logo na sequência, conheci outras duas mulheres, por isso que mulher é um anjo, né? Assim, claro que tem umas que são sapequinhas, né? Mas Mas assim, sempre tem aquelas que acolhem, sim, e que semelhante se atrai abraçam. também, né, amiga? Sim, Então Deus pois sempre é. foi tão incrível, um universo maravilhoso, que eu sempre atraí boas pessoas. E aí tiveram duas mulheres, até quero deixar um beijo no coração delas, que é a Kátia e a Tereza. E aí eu brincava, elas brincavam que eu era a filha delas, né? Elas me adotaram, Ai, que enfim. lindo. E aí uma chamava ela de mãe branca e a outra de mãe preta, né? Porque uma é negra e a outra branquinha, e as Aham, super amigas me adotaram mesmo, assim, né? Me que lindo. orientavam onde como andar no Rio de Janeiro e tudo mais. Me acolheram, me levaram para morar na casa delas, os dedosão, Uau, assim. olha isso. Então, assim, eu tenho uma Incrível. gratidão eterna a elas, porque realmente foi, assim, um período muito importante que eu estava precisando desse acolhimento. Claro. Eu era aquela filha da minha mãe que eu não queria ligar para preocupar. Então, quando eu ligava para ela, na época era o orelhão, né, gente? Eu sou dessa época do Aham, orelhão. eu também. A geração de agora nem sabe o que é orelhão, né, gente? Pesquisa aí no Google, orelhão para ligação. Enfim, quando eu ligava para mamãe, eu nunca reclamava, eu nunca falava dos Nunca perrengues. passava as suas questões que você estava Nunca. E passando. acho que isso também me ajudou muito nessa construção de ter uma inteligência emocional e resiliência, né? Sim. Então, eu sempre falava que estava tudo bem, tudo ótimo, mas muitas das vezes eu não tinha R$ 1 para comer, né? Uhum. Então, não tinha dinheiro para passagem de ônibus, né? Então, eu usava a blusa da escola, a blusa da prefeitura para Uhum, me para conseguir. locomover no Rio de Janeiro. E Uhum. domingo, que não tinha escola, eu pedia carona, literalmente, amiga. Imagina eu pedindo carona, Uau! Isso sabe? há 23 anos 23 atrás, anos né? Hoje atrás. em Então, dia, não, melhor não. Deus o livre, não. Muito obrigada. Eu aprendi, passei da fase, né? Graças a Deus a gente hoje tem uma boa condição, né? Mas enfim, então são coisas que a vida vai trazendo e são testes também, né, amiga? E Uhum. aí, tudo que eu vivi, hoje eu trago também muito para esse nosso universo do empreendedorismo, porque as pessoas que querem empreender, as mulheres, enfim, elas acham que vai ser tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Exato. Vem muito status, porque você ter um negócio, você ser empresária, mentora, que seja, enfim, é um status, né? Você Uhum. ganha um status. Sim. Só que muitas das vezes, nos 2 ou 3 primeiros anos, você só tem status, porque status você não tem. Exato! E aí, como passar por esse processo até dar certo, até ter, de fato, os aprendizados necessários para você, né, enxergar o que eu vou melhorar, o que eu não vou melhorar, o que eu preciso, né, ampliar e ajustar, Tinha que ter né? conhecido a Dani há uns 5 anos atrás, gente, porque foi difícil entender isso. É todo um processo, né, amiga? Mas assim, enfim, então, assim, tanto que a mensagem que eu levo hoje é de fato, assim, empreender como uma arte, Sim, né? E você precisa incorporar o personagem, saber que tudo também é uma fase, né? E que faz parte ter altos e baixos. Inclusive, esse livro que nós escrevemos, o que Descobri Empreendendo, já deixo aqui a dica aí para o pessoal, uhum, né? Quem está começando a jornada ou está nela e está perdido, adquire a edição que está incrível, tem na Amazon, tem na Livraria Insight também, tá? Vocês podem receber na casa de vocês. E aí eu conto, inclusive, algumas dicas maravilhosas da fase de loja que eu tive, confecção, restaurante.
E ele tem outras histórias de Você outros. teve muita coisa, né, Dani? Você foi abrindo as suas empresas. Isso, eu trabalhei no comércio, comecei no comércio com shopping, né? Vendedora de shopping, aí Uhum. subi, cheguei à liderança e tudo mais. Só que meu sonho de ter meu próprio negócio, lembra lá com 13 Aham, anos? sim. Eu comecei a realizar ele mesmo com 24 para 26 anos, que eu decidi começar de fato ter o meu negócio, mas eu não saí do CLT de cara. Uhum. Então eu esperei ele estruturar, me dar uma segurança maior, né? E aí essa é uma dica que eu sempre deixo também para as mulheres que não têm um capital financeiro para abrir um negócio, capital, né? Se você tem uma fonte de renda hoje que é segura, não Uhum. deixe essa fonte de renda. Sim, Continue importante. até que esse seu sonho comece a se pagar, pagar as suas contas, né? Porque o Uhum. empreendedorismo é assim, o negócio é assim. Primeiro, você vai ter que investir. Aí ele Sim. depois vai equilibrar, que é ele próprio pagar as contas dele. Uhum. Depois que começa a ter lucro, né? Primeiro tem o prolabore, depois tem o lucro. Não é Exato. da noite pro dia que as coisas acontecem. A gente vê muita gente estourando do digital e tudo mais, aquela coisa toda. Mas são casos assim, é um pontinho no oceano, Sim, né? são as exceções, né, Dani? Mas Não é a regra, né? exato, Sempre tem ali um caminho, um processo, vamos dizer assim, né? exato. E isso é uma coisa muito importante, sabe, amiga? E aí depois, aí tive minhas lojas de roupa feminina, marca própria junto com o maridão, né? Com o parceiro, Uhum. meu sócio, Isso, aí querido. nesse meio tempo você conheceu o seu esposo, Não, né? eu conheci antes, eu conheci o Márcio com 19 anos. Eu conheci o Márcio com É, 9 mas aqui meses no de Rio de Rio, Janeiro. né? Aqui no É. Rio, Eu sim. falo assim, eu nasci no Rio, né? Porque 9 meses de Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro. Maravilhoso. E aí, conheci meu príncipe Ah, encantado, legal. né? E aí, ele também com essa veia empreendedora e tudo mais, então uniu, né? A vontade. Aham. Só que é muito legal, e ele é um grande parceiro, maravilhoso, que quando a gente começou nesse universo da moda, ele veio comigo, inclusive ele Uhum. foi fazer faculdade de moda de TI, foi para faculdade de moda, Olha que legal. foi para confecção, eu fiquei com as lojas, cuidando de tudo ali. Mas ele se fez todo esse movimento por mim, assim, sabe? Uhum. Pensando em mim, porque ele Ah, via todo o meu talento nas empresas que eu atuava, e ele falava, gente, Dani, você tem que ter o seu negócio, né? Porque isso, que aquilo, as habilidades, né, que eu fui criando ali. Então, não era o sonho dele trabalhar com moda. O negócio dele era aham. tecnologia, né, tudo mais. Mas ainda assim ele foi e me apoiou. Então, mulheres, vamos valorizar os nossos parceiros, né? Sim, Quem tem importante. né, esse presente do universo, né? Valorizem. E também saibam separar o profissional do pessoal, né? Para também não criar um desequilíbrio. Exatamente. Depois eu vou compartilhar um Muito. pouquinho mais dessa parte, né? Do equilíbrio da vida profissional, da vida pessoal. Mas me fala, minha amiga, e aí o seu método, né? Você falou que criou um método MME, Isso, certo? Fala um pouquinho do método, e como que ele sim. contribui com as mulheres, o que tem assim de envolvimento, conta tudo. Maravilhoso, minha amiga. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho então sobre essa metodologia e vou aproveitar para falar um pouquinho do Reiki também, que é Sim. aí hoje é uma das ferramentas principais que eu trabalho. Mas Uhum. falando primeiramente desse método, o MME, né, que eu falo é a mentoria Mulheres Extraordinárias. É muito incrível porque dentro, como que eu organizei, vamos dizer assim, essa metodologia? Ela é dividida em 4 partes, né, eu Uhum. falo que é assim, a gente tem encontros individuais, e aí cada encontro ali, a gente vai trabalhar uma questão, um pilar, tudo voltado pra autorresponsabilidade, autoconsciência, clareza, disciplina, né, é bem voltado, assim, para mulheres, como eu falei, que se sentem sobrecarregadas e por conta de toda essa sobrecarga, o que que acontece? Elas acabam entrando num estado de procrastinação, né? Tem Uhum. muito a ver com tudo que você trouxe, que a gente Sim. falou, quem era a Desi há 10 anos atrás, tudo isso que você falou, né? É isso, nós mulheres, eu acho que assim, o mundo como um todo, né, Dani? Assim, a gente está sendo puxado o tempo todo, a gente vive um mundo de excessos, de Sim. responsabilidades, né? Eu falo assim, parece que a gente está na correria.
O tempo todo. A gente está aqui, ó, vivendo, né, com as nossas viseiras, assim, e entendendo que a gente tem que estar nessa correria. E parece que se a gente não correr com as pessoas, a gente fica para trás. Sim. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, e aí ao mesmo tempo a gente escuta que a gente tem que descansar, mas aí a pessoa tenta descansar e ela não consegue relaxar, Sim. enfim. E aí no meio disso tudo, né, que a gente conversou, claro que nós mulheres ainda temos uma cobrança maior. E por Uhum. isso até é muito importante a gente fazer esse podcast aqui no mês das mulheres, Sim. né? Já que a gente é tão cobrada, não só pela sociedade, mas a gente Uhum, mesmo, né? uhum. Como você mesmo falou, a gente vem também dentro dos meus trabalhos, dentro da mentoria, eu trabalho muito a cura do feminino também. Lindo. Então, a gente olhar para essa ancestralidade, porque não é algo de agora. A Sim. gente carrega isso, assim, é no nosso DNA Sim. ancestral mesmo. A mulher, antigamente, era vista mesmo, assim, é vista, você está aqui para servir, Uhum, né? Então, assim, qual que é o uhum. seu propósito de vida? Não que propósito não tenha a ver com servir, só que nesse caso é o servir, tendo a ver com essa disponibilidade, sabe, de ter que estar disponível o tempo todo para os outros. Sim, Mas e você? sim. E o tempo para você? Então, quando eu trabalho essa parte da cura do feminino, a gente precisa voltar sim lá atrás e também honrar as nossas ancestrais, entender que assim, tudo que aconteceu antigamente, eu falo assim, nossa bisavó, a nossa avó, a nossa mãe, elas viveram sim um tempo de sacrifício, Sim. né? Onde existia esse sacrifício, essa dor, vivia-se um momento mais de escassez também. Uhum, uhum. E aí eu falo assim, esse é o momento de você honrar e agradecer as suas ancestrais, mas entender que já está na hora de você se libertar Uhum. disso. Já é possível, permitido e merecido que você honre e agradeça as suas ancestrais, Sim. mas você já pode viver livre da necessidade de seguir os padrões negativos Uhum. que elas tiveram que seguir por conta da época que elas viviam, Sim, né? sim. Então esse trabalho é muito lindo, assim, dentro Lindo. dessa mentoria, né, como eu também, uma das formações que eu tive foi dentro dessa parte de cura do feminino, a gente também trabalha essa questão da ancestralidade. Então, Sim. quando eu uso ali dentro da metodologia, a gente trabalha esses 4 pilares de autorresponsabilidade, autoconhecimento, então a gente aprender a reconhecer isso também, né? Sim. Ter mais clareza sobre a nossa vida, quem nós somos, aonde nós estamos e aonde a gente quer chegar. Sim. E aí, quando eu chego ali, vamos dizer, no último ponto, já é a parte da disciplina, que aí é a parte da realização, Sim. da ação. Então, eu falo, para a gente chegar, vamos dizer assim, nessa parte da ação, primeiro a gente precisa olhar para dentro. Sim. A gente Sim. precisa olhar para as nossas crenças, para os nossos medos, para os nossos autossabotadores. Hoje, o que está te impedindo de colocar os seus projetos, né, para frente, realizar os seus Uhum. sonhos, né? Muitas vezes é isso, a gente está sobrecarregado. Olha que interessante, a gente está, Desi, mas eu faço um monte de coisa, eu estou sobrecarregada, mas eu não consigo realizar os meus sonhos. Por quê? Você está Uhum. ali disponível para todo mundo, você está fazendo tudo para todo mundo e você está em último lugar. Sim. Sim. Então, eu falo que assim, o primeiro passo dessa metodologia é você entender que não é errado você ser a prioridade da sua vida, né, Dani? Assim, Pelo contrário, né? a gente sabe que tudo começa na base, Sim, né? sim, Imagina sim. um edifício para você ter ali a construção, a base é tudo. Então, assim, se você não está bem, mesmo se você realmente acredita que o teu propósito, não, Desi, mas o meu propósito realmente é servir os outros, é cuidar dos outros, é ajudar os outros, mas para isso você precisa se cuidar. Sim. Se você não se cuida, se a tua saúde mental e emocional não tá boa, como que você vai ajudar a outra Sim. pessoa? Exatamente. Eu gosto muito de uma analogia que eu escutei uma vez dentro do budismo e eu amei, que é assim, como você vai ajudar uma pessoa que está se afogando se você também está se afogando? Uhum. Se você não tem ferramentas,
né? Eu falo assim, para você ajudar uma pessoa que está se afogando, no mínimo você tem que aprender, você tem que saber nadar, você tem Uhum. que ter uma boia, você tem que ter Sim, um bote, você tem que ter ferramentas, recursos e ferramentas para ajudar aquela pessoa. sim. Simplesmente, se você, eu quero ajudar aquela pessoa, se você se jogar na água e você não tiver essas ferramentas, vocês dois vão ficar se afogando. Uhum. E na Sim, maioria das vezes é isso que acontece, né, Dani? sim, Se a gente não sim. tem essa inteligência emocional, se a gente não está equilibrado, sabe? Sim. Então, E os é, anos passam, e aí o exato, corpo adoece, né, amiga? E aí você vive uma vida de Instagram, né? Porque ali no Instagram tá tudo lindo, maravilhoso, só que internamente você não está, né? Porque você exatamente. acaba ficando frustrada, porque também quando cai a ficha, eu falo isso também por experiência própria, Claro, né? Quando cai a ficha, você muitas das vezes você não sabe nem por onde começar. E a mulher que é empreendedora, ela ainda tem uma outra questão, que ela tem essa coisa ela quer fazer tudo. Muitas das vezes ela é centralizadora, tem dificuldade exato, de delegar, daí tem a dificuldade de exato, dizer não, né? exatamente. E De aí, dar limites, né? isso, exato. Então é muito desafiador. Mas mulheres lindas do nosso Brasil, nós precisamos uma das outras. Nós Sim, precisamos de ajuda. peçam ajuda. Isso, Isso é exato. muito Acho que importante. essa mensagem, assim, pra gente finalizar a nossa conversa, a gente tem tanto assunto ainda para falar. Aham. Vamos ter que marcar um segundo podcast, podcast 2, por favor, né? Mas assim, acho que a mensagem que a gente pode deixar de final, assim, né, ainda mais nesse mês maravilhoso, é mulheres, principalmente mulheres empreendedoras, se permitam ser acolhidas, Exato, ajudadas, exato, é, não só se conscientizem, mas tomem a decisão, a ação de se colocar em primeiro lugar. Daisy passou exato. por isso, eu também passei por isso, né, dentro dessa minha jornada, por isso que me tornei mentora de inteligência emocional, marketing e vendas, e dentro do método falo muito sobre gestão de tempo e sobre esse equilíbrio das áreas da Importante, vida, né? importantíssimo. Então, isso é uma das principais coisas que eu trago no método, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente fica olhando só para o profissional. Aí tem até uma pergunta que eu faço quando eu estou fazendo a mentoria, o que que tá de 1 a 6? O que que tá em primeiro lugar nas áreas da sua vida? E a pessoa sempre coloca o profissional em primeiro lugar, né? Então, assim, é a realidade. Mulheres empreendedoras é a realidade. Mas a gente pode mudar essa realidade. É o que eu sempre falo, todo dia quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E também saber que todo dia é 1%. É um passinho, né? Exatamente. Não é nada, vai ser da noite pro dia, porque o que a gente vê também muito, né, Liz? Às vezes as pessoas elas querem sair do zero e já ir pro 80, ir É. pro 100, e aí vai E se aí não frustrar e sustenta, não não sustenta. sustenta. É um processo, a gente tem que respeitar esse processo, Sim, né, sim, Dani? E uma coisa também, só fechando tudo isso que você falou, muito importante a gente aprender a estabelecer os nossos limites energéticos. Eu sim. falo muito sobre isso dentro do Reiki. A gente ter uma consciência energética, aprender a estabelecer limite, né? Aprender ali a como proteger o nosso campo energético de alguma forma. Isso também é muito interessante, mas aí vai ficar para um segundo podcast, essa parte. Mas Sim. muito bom, muito Ai, amiga, obrigada, minha foi amiga. lindo. Foi Ficou muito papo lindo. para a próxima, né? Mas estaremos aqui no SAcast, com certeza. Que o nosso querido Wallace Silva com certeza vai nos convidar no Pipoca e Guaraná. Mulheres do nosso Brasil maravilhosas, parabéns pelo nosso mês, parabéns. Parabéns por esse mês maravilhoso. Se acolham, se abracem. E é isso, né, Se minha amem. amiga? E Se sigam amem. lá o Instagram do Empresários SA, empresariossa.sa. E siga meu Instagram, Dani Ribeiro Vieira. E E o meu, Desirê Louise, ponto oficial. beijo no Beijo coração. grande. Tchau, tchau.